Economia é Fácil, versão reduzida. Apresentação, Almir Cesar Filho. Muito bom dia, meu amigo Almir Cesar Filho. Bom, vamos tentar aqui. Ele está chamando, vamos tentar aqui novamente esse contato com o Almir Cesar Filho. Houve uma queda aqui, vamos tentar novamente. Você está ligado na Web Rádio Censura Livre, o quadro Economia Fácil, versão reduzida. Oi, Almir, bom dia. Bom dia, meu amigo Antônio de Pado, você me escuta? Perfeitamente. Ah, que bom, porque eu não estava te escutando, não. Agora bom dia, meus amigos. Bom dia, meus amigos e amigas da Web Rádio Censura Livre. Estamos de volta com Economia Fácil, versão reduzida, durante as transmissões do Boletim Censura Livre, trazendo os destaques do noticiário econômico do dia, traduzindo para a linguagem do trabalhador e buscando os interesses do trabalhador e da trabalhadora no meio dos fatos econômicos relevantes. Como sempre, peço aí os amigos que estiverem nos acompanhando pela live do Facebook ou pelo YouTube, canal do YouTube, que deem um like e compartilhe. Pode mandar sua pergunta, deixando uma mensagenzinha aí no WhatsApp da emissora, um recado nas nossas redes sociais. Antônio, é contigo. Orçamento de guerra é mentira inventada por Maia e Guedes para socorrer especuladores. Por favor, Almir. A gente botou esse destaque, Antônio, que é bem chamativo, mas não é original não, tá? Tem várias matérias nos portais de mídia, geralmente nos mais alternativos, né? Não ligados à grande mídia, chamando a atenção de várias armadilhas contidas na proposta de emenda constitucional chamada de orçamento de guerra, né? Essa ideia, orçamento de guerra, foi porque vários economistas começaram a cobrar do governo federal ações mais contundentes diante da calamidade pública provocada pela pandemia de coronavírus, né, do novo coronavírus. E os economistas criticavam a postura do governo federal, né, cuja cabeça da equipe econômica é o ministro Paulo Guedes, que é um banqueiro muito ligado à ideia do livre mercado, um ultraliberal, que era um momento nacional que não poderia haver o predomínio das ideias associadas a ajuste fiscal, equilíbrio fiscal, estamos vivendo num momento que era para gasto público, se fazer gasto público, tanto para as ações de saúde, quanto para minimizar o impacto da pandemia na economia no momento atual, como também depois, encerrada a pandemia, de resgatar a economia, porque das muitas e muitas semanas de quarentena. Então, era para que o governo encarasse como uma guerra. E durante uma guerra, o orçamento público muda sua forma, seu feitio, né? Nesse momento de calamidade pública, as regras de responsabilidade fiscal se alteram. Não à toa que vários estados pediram ao Supremo Tribunal Federal que pudessem revogar vários dispositivos legais e mesmo constitucionais. A Constituição, inclusive, dava margem a isso. Exemplo, pagamento da dívida pública. Exemplo, desequilíbrio entre receitas e despesas, né? O cumprimento da chamada regra de ouro, na qual a União não pode se endividar, não pode emitir título para despesas correntes, para despesas de custeio. Só poderia emitir título para investimento, né? Isso tudo, o Supremo Tribunal Federal e a própria legislação já dava brechas para isso.
Então, os municípios e os estados começaram a gastar. O que aconteceu é que a União não fez nada, absolutamente nada, durante várias semanas, de maneira mais ativa, do ponto de vista do orçamento, do ponto de vista fiscal, alegando que não poderia violar as leis de equilíbrio fiscal. Foi aí que começou a surgir uma pressão da classe política, além dos economistas, também da classe política, encabeçada pelo Rodrigo Maia, em cima da equipe econômica, né? Especialmente uma ala da classe política, que tem muita afinidade com a equipe econômica, inclusive coordenou a aprovação da reforma da Previdência, que atuou de maneira mais enérgica, contundente pela reforma política, pela reforma da Previdência, esses setores da classe política, que começou a sugerir a possibilidade da aprovação de um projeto de emenda constitucional, né, que é esse que está tramitando no Congresso Nacional. Vale lembrar que vários economistas, vários tributaristas, vários juristas apontaram que não há necessidade nenhuma de aprovar uma PEC para as ações fiscais, né, do governo durante agora a pandemia. A gente fala fiscal só para lembrar que é a parte também de arrecadação do governo e de gasto do governo, tá bom? São os tributos. O governo também concedeu adiamento de recolhimento de vários impostos, suspensão do recolhimento de vários impostos, né, de vários tributos, tá? E também está gastando mais. O que os juristas e os tributaristas chamam a atenção é que, como eu falei antes, o arsenal legal, a própria Constituição, garante essa excepcionalidade, né? Mas o Guedes insistia que precisava de margem, não só legal, como antes desse PEC do orçamento de guerra, ele dizia que precisava aprovar a tais PECs emergenciais, aquelas projetos de emenda constitucional que ele enviou no final do ano passado, que alteram o funcionamento do orçamento público, extingue todos aqueles fundos, né, setoriais, fundos temáticos do orçamento, desvincula receitas, portanto, de despesas, e na prática ele queria, para poder destinar mais recursos do orçamento público para pagamento da dívida pública, para dar mais dinheiro para os banqueiros, né? Enquanto os mais pobres têm dificuldade de receber até mesmo Bolsa Família, os ricos, os mega ricos, né, os bilionários banqueiros, recebem o Bolsa Banqueiro, que é o recebimento do pagamento dos juros da dívida pública, que nunca foi auditada. Dívida essa que tem vários mecanismos legais, mas imorais, que se retroalimentam a dívida, né? Um mecanismo verdadeiro de agiotagem legalizado e que subtrai mais de 40% do orçamento da União, recursos que poderiam estar indo para a saúde nesse momento, para a geração de emprego, para a geração de renda complementar diante desse momento que os trabalhadores autônomos e por conta própria não têm uma fonte de renda porque não estão fazendo quarentena, não estão podendo sair das suas residências. Então, o Paulo Guedes e o Rodrigo Maia bolaram essa PEC de orçamento de guerra, que no fundo, né, ao invés do que ela, entre aspas, se propõe a ser, né, oficialmente ela propõe a instituir um regime extraordinário, fiscal, financeiro e de contratações, e por isso mesmo ela foi apelidada de orçamento de guerra. Não é o combate à pandemia do coronavírus que ela se propõe na prática, mas socorrer os bancos e os especuladores. Quando a gente vai abrir o texto dessa emenda constitucional, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados, em votação virtual, que é um outro problema, né? Em plena pandemia do coronavírus,
os caras querem votar emendas constitucionais, e de maneira virtual, né? Nem votações presenciais. É evidente que nós aqui não vamos dizer que tem que ter aglomeração de pessoas, mesmo no Congresso Nacional. Mas não era o momento de votar emendas constitucionais, que envolvem mais calma, mais debate sobre as implicações. A sociedade tem que se envolver, porque você está alterando, em definitivo, a lei magma do país, né? E esquecendo que a própria Constituição tinha elementos para essa situação. Ela prevê situações de calamidade pública extrema, guerra, catástrofes, né? Como a gente está vivendo nesse momento. Só para analisar, o socorro não é qualquer socorro aos bancos. A ajuda deve ultrapassar a cifra de 600 bilhões de reais. O tal orçamento, portanto, gente, é uma mentira inventada por Rodrigo Maia e Paulo Guedes para permitir que o Banco Central, né, o BC, compre ativos podres desovados por bancos e parasitas financeiros que deveriam falir, mas que serão salvos pelo governo Bolsonaro. Porque nesse momento os bancos são donos de muitos ativos, muitos títulos de empresa, propriedade, ações de empresas, e essas empresas, diante da crise econômica, o valor de mercado dessas empresas está evaporando, né? A gente lembra que ano passado a Bolsa de Valores disparou o valor, estava muito alta, né? Chegou a casa de 120 mil pontos, as ações estavam hipervalorizadas e aquilo tudo evaporou, tudo virou água, né? O valor das ações, o valor de mercado das empresas. Então, agora, com essa proposta de emenda para, entre aspas, socorrer os bancos que têm reserva, têm lucro, que foram o setor que, mesmo na crise econômica desses 4 anos, foi o que mais lucrou, né? Eles lucraram, mais que lucrou, foi o único setor que teve lucros recordes, né? No momento que a economia vivia de crise, né? As empresas não estavam em prejuízo, enquanto muito tentavam se equilibrar, né, entre as suas despesas e receitas. Então, nesse momento, o Banco Central vai estar autorizado a comprar ativos podres, né? Pela primeira vez, comprar ativos junto à empresa, coisa que o BC nunca fez. A PEC propõe ainda uma dezena de medidas que, com o estado de calamidade pública, decretado em 20 de março, o governo já estava autorizado a executar em regime de excepcionalidade, sem a absoluta necessidade de mudar a Constituição. Tá bom? Aliás, né, gente, é discutível a validade de uma mudança na Constituição, como eu disse, durante a vigência da calamidade pública, né? Assim como é proibido emendar a Constituição durante uma intervenção federal, estado de sítio e de defesa, o mesmo deve valer na calamidade pública. Inclusive, essa é a interpretação. Mas não é isso que está acontecendo nesse momento no Congresso Nacional. A única medida da PEC que efetivamente exigiria mudança constitucional para ser executada, mas que não se destina ao combate ao coronavírus, é o que autoriza o Banco Central a comprar e vender direito creditório e títulos privados de crédito em mercados secundários no âmbito de mercados financeiros de capitais e de pagamento, né? O que é uma maldade, é uma canalice, né, maior, porque permite o Banco Central comprar os títulos podres nos mercados secundários, onde são feitas negociações secretas entre especuladores corruptos e operadores do Banco Central. Nesse mercado secundário, nada impedirá, por exemplo, que o BC pague R$100 por um título podre que não vale mais que R$5. Inclusive, é o que chama a atenção o Jefferson Miola, num artigo no Via Mundo, e também a Maria Lúcia Fatorelli e o Eduardo Moreira, num artigo no jornal Monitor Mercantil, né? Que é, inclusive, um periódico, né, que eu sempre cito aqui
aqui no meu canal e no meu quadro, né? Na prática, com essas medidas, o Banco Central junta seus especuladores utilizando dinheiro público, né, com a desculpa, né, de salvar os bancos, né? Ele vai transformar dívidas privadas, que são dívidas das empresas, né, em dívida pública, certo? E lucrará o que é um absurdo. Tem várias coisas que ao longo da semana, que a PEC 10 2020, né, a PEC do orçamento de guerra, permite ao Banco Central fazer, né, enquanto no fundo, o que seria de essencial, que era o Banco Central gerar crédito ao Tesouro Nacional, para o Tesouro Nacional, distribuir para os ministérios e para os estados e municípios, nesse momento, socorrendo as empresas, as famílias, montando a infraestrutura de saúde para atender, né, os pacientes do coronavírus, montar hospitais de campanha, distribuir kits de EPI, né, de equipamento de proteção individual, montar, comprar respiradores e mandar para os estados, como também pagamento de renda básica ao cidadão que está desempregado, que é trabalhador por conta própria, socorrer a micro e pequena empresa para que ela continue pagando o salário dos seus funcionários. Isso tudo a Constituição, sem ser emendada, já permitiria, simplesmente com a suspensão da regra de ouro e com a suspensão da lei de responsabilidade fiscal. Tá? Então, era um momento de que o Banco Central gerasse crédito ao Tesouro, sem precisar, e não de salvar banco, salvar a parte podre dos bancos, que é culpa delas bancos, né? Que especulam, que emitem empréstimos, às vezes, muito ruins, né? E ao mesmo tempo, o governo, até antes da aprovação da PEC do orçamento de guerra, liberou crédito aos bancos, né? Liberou o chamado compulsório, que é uma parte, e a sobra de caixa, que é uma parte dos bancos, que os bancos não são autorizados a gastar, né? É uma parte para os bancos de prevenção, né? De recursos dos bancos, que eles são obrigados a deixar depositado no Banco Central. O governo liberou esse recurso, mas para que os bancos emprestassem às pessoas físicas e às empresas, e nesse momento eles não estão fazendo. Então eles estão pegando esse recurso e estão comprando títulos da dívida, né? O que a gente chama de empossamento. E o Banco Central não faz nada para combater o empossamento, né? E a PEC também não mexe sobre isso, não atua sobre isso. Então, o problema-chave hoje dos bancos, a PEC não atua. Então, no fundo, é uma PEC, né, que é para cobrir o prejuízo dos especuladores das tesourarias dos bancos às custas do recurso público. Então, mais uma vez, uma canalice feita por Paulo Guedes, dessa vez com conivência e conveniência do Rodrigo Maia, certo? Por isso que a gente reafirma aqui. Os bolsonaristas, quando criticam o Rodrigo Maia, no fundo, esquecem que o Rodrigo Maia é um avalista da política econômica canalha feita pelo Paulo Guedes. Então, é preciso afastar o Rodrigo Maia, mas muito antes é preciso afastar Jair Bolsonaro e Paulo Guedes à frente da vida dos brasileiros e da brasileira. Porque o que eles fazem é semear o caos e manter ou mesmo ampliar os lucros dos ricos e poderosos, né? Então, Bolsonaro, quando defende o fim da política de isolamento social, ele está tentando preservar os lucros das empresas do setor produtivo, principalmente as médias empresas do setor produtivo,
né, que muitos das quais os seus empresários e executivos são bolsonaristas, tá? Enquanto o Rodrigo Maia quer preservar o interesse do Paulo Guedes, o interesse dos banqueiros, certo? Tá? Então, ambos são inimigos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Evidente que um ponto ou outro, o Rodrigo Maia tem muito mais razão diante a sandice que é a condução do governo Jair Bolsonaro, né, e as medidas que ele pretende aplicar no conjunto dos trabalhadores. O Rodrigo Maia só é um cara com mais vergonha, né, mais envergonhado, mas é tão ou mais inimigo do povo trabalhador como o Paulo Guedes, por exemplo. Então, para a gente poder sobreviver a essa epidemia do coronavírus, durante e depois, eu avalio como economista que é preciso substituir a cúpula da equipe econômica. E a única maneira é a queda do governo do presidente Jair Bolsonaro. Então, sou bem tranquilo dizer aqui, né, fora Jair Bolsonaro, fora Paulo Guedes. É isso aí, Antônio, é contigo aí no estúdio. Almir, só registrando aqui, compartilharam essa transmissão o Marcos Antônio Alencar, nosso responsável técnico, e também o Alexandre Cunha, nosso amigo. Então, eles deram uma paradinha, ele e o Alexandre Elias fazem diversos podcasts. A gente reproduz aqui, eles deram uma paradinha, daqui a pouco, né? Quem sabe aí mais para frente eles retornam. E também o Heitor Fernandes, que logo mais vai homenagear os jornalistas e também os profissionais de saúde, hoje que é o Dia Mundial da Saúde. Um abraço, Almir. Abraço, Antônio, abraço, amigos e amigas, e voltamos amanhã com mais um quadro Economia Fácil, versão reduzida. Forte abraço a todos e todas. Não deixe de deixar seu recado e, é claro, seu like para fortalecer o projeto. Tchau, tchau. Economia é Fácil, versão reduzida. Apresentação, Almir Cesar Filho.